Muito bem, vou começar com vocês aqui, até porque a live fica gravada depois, né? Tanto no meu IGTV até domingo, quanto no meu canal do YouTube. Canal do YouTube eu deixo lá para sempre, IGTV sempre só até domingo. Autonomia na infância, o que que isso significa? O que que quer dizer isso, né? Muito se fala sobre autonomia, mas às vezes a gente fala e não sabe ao certo o que significa de fato, como que a gente desenvolve autonomia, como que a gente incentiva a criança a ser autônoma, que nada mais é do que ela ser independente, né? E que é uma coisa óbvia, como assim? É um ser humano, deveria ser independente, ser livre. Mas não é o que acontece na prática, e hoje eu vou pontuar muito do porquê que não é o que acontece na nossa prática, né? Muitas vezes a criança não tem a autonomia que ela deveria ter. Começa aqui. A gente precisa entender que a independência é uma das maiores motivações da criança pequena. Quanto menor a criança é e mais a gente puder incentivar a autonomia, a independência dela, melhor vai ser com o passar dos anos, porque muito do que a gente exige de responsabilidade dos nossos filhos quando eles já estão um pouquinho maiores, ou no final da infância, ou na pré-adolescência, ou na adolescência, a responsabilidade que a gente pede deles, que a gente exige, e a gente não vê e não tem isso de volta, a gente não percebe que foi a gente que deixou de plantar na infância essa possibilidade e necessidade do quê? Da criança ser autônoma, da criança fazer por ela, da criança ter o espaço dela. E hoje eu quero deixar muito claro para vocês, e vou explicar melhor isso, porque eu falo muitas vezes aqui sobre a gente respeitar a criança como outro ser humano que é, sobre a gente dar o espaço para o nosso filho, porque ele precisa sim ter liberdade, precisa sim ter esse espaço. Mas eu quero deixar muitíssimo claro, e venho repetindo isso, que quando eu pontuo isso para vocês aqui junto com vocês, não é de forma nenhuma para a gente entender que essa criança seja uma pessoa, um ser humano para fazer o que quiser da vida. Não, a criança precisa sim ter regra, precisa sim ter limite, e a gente desenvolver autonomia nela na infância, incentivar isso, não significa a gente ser negligente e deixar essa criança fazer o que ela quiser. Então se não quiser escovar os dentes, não precisa escovar. Então se quiser não ter rotina do sono e dormir o horário que quiser, tá tudo bem. Não. Passa muito pelo fato da gente, antes de tudo, entender que a autonomia é sim necessária, importante, essencial na vida da criança. Passa por a gente entender que não tem como a gente cobrar a responsabilidade do nosso filho se a gente não ensinou ele a isso, e a autonomia tem muito a ver com responsabilidade também. E passa pelo fato da gente perceber que se a gente quer que esse ser humano seja alguém que nos ajude em casa, que faça a tarefa, que tenha um horário certo para dormir, que escove os dentes, que faça higiene pessoal, a gente é o primeiro exemplo e a gente precisa ensinar a nossa criança isso. Não tem como eu falar de autonomia sem falar de Maria Montessori. Leio muito, estudo bastante e uma das linhas assim que eu sigo é justamente a montessoriana. Para quem não sabe, Maria Montessori foi uma médica italiana, a primeira mulher a se formar em medicina na Itália em 1870, mais ou menos. É por aí a época dela, né? E ela, fazendo vários experimentos de observação, o que ela percebeu é que a criança é plena, muito mais plena do que a gente tem noção. A gente é que subestima muitas vezes fazendo tudo pela criança. E ela deixou um legado maravilhoso para o mundo. Existem muitas escolas aí com práticas montessorianas, muita família que aplica esses conceitos em casa, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje sobre autonomia. Montessori comprovou que quanto mais liberdade a gente dá para a criança, mais a gente respeita quem ela é, sem a gente se considerar dono, porque a gente é adulto e ela é uma criança, melhor as coisas acontecem na vida desse ser humano. Tem um livro que eu já mostrei para vocês aqui, que é o Método Montessori. Além desse, tem vários outros. Se a gente pesquisar aí no Google, na internet, tudo bem, Lali? Seja super bem-vinda, boa noite. Tem vários, mas eu vou ler um trechinho desse aqui para vocês, só para vocês verem. Ó. Fala assim: Montessori começou o seu trabalho ensinando as crianças maiores a ajudar nas tarefas do dia a dia. Para sua surpresa, as crianças com 3, 4 anos demonstravam grande prazer
em aprender as tarefas práticas da vida. Logo, essas crianças estavam cuidando da escola, ajudando a preparar e servir as refeições e a manter um ambiente imaculado. Seu comportamento mudou de crianças maltrapilhas que corriam soltas pelas ruas para modelos de gentileza e cortesia. Por quê? Maria Montessori fez um trabalho belíssimo lá na Itália, com crianças, filhas de pessoas que eram pobres na época, né? Que tinham uma classe social muito baixa. E essas crianças eram conhecidas por não ter educação, por, né, ser bagunceira. Aqui ela colocou como crianças maltrapilhas que corriam soltas pela rua, sem regra, sem limite. E de repente, com um pequeno cuidado que Maria Montessori teve de parar e analisar, enxergar, observar as crianças, esse comportamento mudou. E mudou quando? Quando ela deu esse espaço para as crianças, né? Ela percebeu, vou continuar um pouquinho aqui da leitura, que as crianças pequenas experimentavam uma sensação de frustração em um mundo feito para adultos. Olha que forte essa frase. E eu acho que é uma das coisas que a gente precisa ter em mente. A gente exige dos nossos filhos, quando eles já estão, especialmente no final da infância, começo da adolescência, coisas que a gente não deu para eles na infância. Tanto em questão de dar limites e regras, né? Por isso que o nome é dar, depende da gente para dar isso e é necessário, quanto em questão de espaço. E o mundo que a gente vive ainda é, sim, muito voltado para os adultos. Cada vez mais a gente tem conversado sobre isso, não só eu, inúmeras pessoas, o que é bem legal a gente colocar isso em debate, em discussão, né? E tem tentado adaptar. Só que muitas vezes a gente perde a mão, que a gente não sabe por onde vai, e aí ou tem aquela coisa de pai, mãe, helicóptero, né? De ficar em cima da criança o tempo todo, pairando na cabeça dela, monitorando tudo que ela faz, ou por medo da criança se machucar, ou porque, essa é uma outra coisa muito recorrente hoje, a gente parece, muitas vezes, o coelho maluco do Alice no País das Maravilhas. Sabe o coelho maluco lá da Alice? Que vive com pressa, olhando no relógio, pressa pra tudo, pressa. Porque a gente tem pressa e porque a gente vive, né, num mundo que é frenético, agitado e cheio de coisa, e a gente tá correndo sempre, não se sabe nem pra onde. A gente não dá tempo pra criança que ela precisa. Então, a gente não tem tempo para dar tempo. E a criança precisa de tempo para aprender. E a gente precisa de paciência para ensinar. Uma criança não nasce sabendo arrumar a cama. Uma criança não nasce sabendo escovar os dentes. Se a gente não for o adulto que está do lado dela, ensinando ela a fazer isso, ela não vai saber fazer. E a gente espera que ela repita uma coisa que para nós já está muito internalizada. Para nós já está, né, banal o negócio. A gente sabe fazer e faz de ponta cabeça, com o pé nas costas e de olhos fechados. A criança não. Então um pouco passa por isso também. A gente não tem paciência, a gente está sempre com pressa, e aí às vezes alguma atividade que a gente sabe que faz assim em 5 segundos, a gente não consegue esperar a criança fazer em 5 minutos. Daqui que eu faço. É amarrar teu tênis, daqui que eu amarro rapidão, que a gente já está atrasado para sair para a escola. Tem criança de 7, 8 anos hoje que não sabe amarrar o próprio tênis, porque não foi ensinada a isso. Brinquedo faz tudo pela criança. A criança tem brinquedo, ela não precisa fazer nada, né? Cada vez mais o brinquedo é ultra, mega tecnológico, você aperta um botão, ele faz tudo por você. Então, no nosso dia a dia, a gente está limitando a criança, colocando artifícios aí, apetrechos, seja pela pressa, seja porque o mundo está realmente cheio de estímulo e os brinquedos hoje em dia, a maioria são assim. A gente está cerceando, a gente está tirando a oportunidade dessa criança ser autônoma. E quanto mais cedo a gente incentiva isso nela, melhor vai ser. Melhor vai ser. A minha xará, Marcela, colocou aqui. É verdade, Marcela, temos pressa para tudo. Infelizmente, a gente tem. E aí a gente vai na contramão do que eu acabei de ler aqui de Maria Montessori, né? Ela viu que as crianças que tinham esse espaço e esse tempo de ser criança, a Montessori não intervinha. E esse é um grande recado que tem que ficar para nós. Se a criança consegue fazer sozinha, não faça por ela, não ajude uma criança em qualquer tarefa que seja, que ela é capaz de fazer sozinha. Mas não vai ficar tão bem feito, mas não vai ficar tão bonito. Não vai, a criança está aprendendo. Se você fizer por ela, e eu vejo muito isso de pais aí
em questão de escola, né? Faz a lição de casa pela criança, ajuda a responder prova muitas vezes que tem sido online, faz o trabalho junto com ela ou por ela para ficar mais completo, para tirar uma nota melhor. A gente está tirando a autonomia da criança. Sempre por nós, a nosso ver, vai ficar melhor se é feito por nós, vai ficar mais bem feito, mais perfeito, mais bonito, mas não é a criança que está fazendo. E Montessori respeitou muito isso. E o que ela percebeu? Se eu deixo a criança fazer do jeito dela e deixo ela errar e se frustrar quando ela está tentando encaixar ali uma pecinha em um brinquedo, sabe aqueles brinquedos que tem triângulo, redondinho, quadradinho? Montessori viu muito isso, né? A criança pequena tentando encaixar o quadrado no círculo e não ia, e não entrava. Ela nunca chegou ali e ela colocou pela criança, ou ela mostrou, não. O brinquedo já é autodidático. Esses brinquedos montessorianos são muito legais porque a criança vê o acerto e vê o erro ela por ela mesma, ela não depende de um adulto, ela não depende de um terceiro ajudando para ela saber se está certo ou errado. E essa criança se frustra e precisa sim se frustrar, precisa ficar tentando encaixar e não conseguir encaixar e passar minutos e talvez horas ali na frente, por que não, daquele brinquedo, até que ela consiga perceber que, opa, essa pecinha quadrada eu consigo colocar aqui no buraquinho que é quadrado. E não tá dando certo porque eu tava colocando no redondo. Se a criança consegue fazer sozinha, não faça por ela. Não ajude uma criança a fazer algo que ela pode fazer por conta própria. Legado montessoriano maravilhoso também. Então eu acho que muito é da gente resgatar alguns conceitos que tem se perdido. E tem se perdido por conta disso que eu tô falando. Da nossa pressa, da gente ser bombardeado por estímulos, da gente ser mãe, pai, helicóptero, ou por medo, né? Até também por medo. Tem mãe que fica em cima direto, ou que acha que precisa ser recreador do filho 24 horas por dia, ou professor do filho 24 horas por dia, quando na verdade não precisa, não pode, nem deve. Se a gente tira esse nosso óculos assim, né, da superproteção e percebe que de superproteção não tem nada, que a gente está só cerceando a criança, as coisas ficam muito mais leves e a gente começa assim a incentivar a autonomia nessa criança. Eu tenho algumas perguntas que vocês colocaram hoje aqui na caixinha nos meus stories, já vou responder, tem algumas que sem querer eu falando aqui vão ser respondidas, mas depois eu entro em cada uma, tá? Deixei tudo anotadinho certinho aqui também. Então, entendam que nunca vai estar tão perfeito quanto o meu trabalho, se essa criança fizer, ao meu ver de adulto, mas eu preciso deixar ela fazer. Essa criança só vai aprender errando, se frustrando, fazendo, tentando, o tempo todo. Não faça por ela. Se você vê o teu filho, tua filha se frustrar, como esse exemplo que eu dei ali da pecinha, uma coisa simples para criança pequena, né? Não pegue você a peça e jogue no buraquinho certo. Não faça isso. A criança está aprendendo a se frustrar, e ela precisa aprendendo a ser resiliente, aprendendo a ter autonomia, aprendendo a ter responsabilidade, vendo que ela é capaz, e isso fortalece muitíssimo a autoestima. São alguns benefícios aí que vêm com a simples palavra do que? Da autonomia. E a gente tira tudo isso do nosso filho, da criança, quando a gente tenta ajudar. A gente não está ajudando, a gente está atrapalhando, e atrapalhando bastante coisa. Então, aí, claro, né, vamos lá. Puxa, ok, entendi. Então eu não vou fazer pelo meu filho, não vou ajudar, vou dar o espaço que ele precisa, porque ele precisa sim ser independente, então eu vou largar. E eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Não, é o que eu comecei pontuando aqui, né? Não é pra gente ser negligente, não é pra gente ser permissivo. A criança precisa sim de regra, a criança precisa sim de limite. Você mãe, você pai, você sim é autoridade na sua casa e precisa ser, e precisa ocupar esse espaço, sabe? Dessa firmeza de ser firme com as regras, com os limites, mas sempre com muito afeto, com muito amor, sem se esquecer disso. Dá sim pra gente ser firme com amor. É como eu ajo com todos os estudantes que eu atendo, com os meus pacientes que são crianças. Eu sempre sou firme. E regra é regra, limite é limite. E eles sabem, e eles entendem. Mas porque eu dou espaço para eles questionarem junto comigo, pra gente fazer regra junto, pra gente fazer combinado junto. Já falei isso aqui algumas vezes, né? Você prefere começar a estudar? É uma pergunta que eu faço às vezes. Às 2 horas da tarde ou às 2h10? Criança prefere 2h10.
E aí ela tem 10 minutos a mais para ela ficar brincando antes de começar os estudos. Muda alguma coisa na minha vida? Nada. Mas muda tudo para a criança, tudo. O nosso vínculo afetivo se fortalece, a criança sente que ela é ouvida, que ela tem autonomia, que ela também pode participar e colaborar da própria vida dela, né? Porque a gente tá falando da vida dela e aí só chega gente adulto jogando um monte de coisa em cima dela sem ouvir, sem deixar ela questionar, a gente colocando regra, a gente impondo limite, que precisa sim existir, mas não precisa ser chato. Teve uma das perguntas de vocês, alguém perguntou, como incentivar então essa autonomia de um jeito mais leve, né? Pra gente não ser aquela pessoa chata, mãe, pai chato, cobrando o tempo todo. Com esses pequenos combinados, com esses diálogos, a gente confiando no filho, confiando na criança, dando espaço para a criança. Tem uma ideia bem legal que é vocês de repente fazerem um quadro, um grande quadro, assim como se fosse, né? De todas as atividades que tem para fazer. Arrumar a cama, escovar os dentes, fazer a tarefa de casa, arrumar a mesa. Quais são as tarefas domésticas que existem hoje aí na casa de vocês? Todo mundo tem tarefa doméstica. E esse não deve ser um trabalho só para mãe, para pai, para diarista. A criança precisa ser membro que realmente se sinta pertencente a esse lugar, sabe? E aí não tem por que ter um pai e uma mãe que faça tudo por essa criança, mesmo quando ela é pequena. Quanto mais cedo a gente incentiva e envolve essa criança nas tarefas de casa também, mais ela vai se sentir pertencente, mais ela vai ter autonomia conforme ela for crescendo, e essa autonomia também significa responsabilidade. Para ela fazer as coisas dela, de higiene pessoal, por exemplo, tomar banho sozinha, escovar os dentes, saber amarrar o tênis, o sapato, arrumar a cama, guardar os brinquedos, quanto as tarefas de casa domésticas, trocar a água do cachorro, molhar a plantinha, tirar a mesa, colocar a mesa, varrer a cozinha. Já compartilhei com vocês, depois até posso colocar aqui nos stories de novo também, uma tabelinha montessoriana com sugestão do que as crianças podem fazer em casa de acordo com a idade delas para ajudar e ter responsabilidade. Isso tem tudo a ver com autonomia. Então veja, o que acontece? Quando a gente pontua em um grande quadro, por exemplo, todas essas atividades que eu estou usando aqui de exemplo, tá? Todas essas tarefas domésticas aí. Por que não, para deixar o processo mais leve, listar tudo isso que tem para fazer, coisas legais e coisas chatas também, assim como a gente acha coisas legais e acha coisas chatas que são obrigações, a gente também faz. E aí você colocar para a criança, você junto com ela, o que são desafios para ela, quais são as atividades que são desafios, ou seja, que ela ainda precisa de ajuda de alguém para fazer junto, e quais são as conquistas dela. O que daquela lista ela já consegue fazer sozinha. E aí transforma isso num quadro, como se fosse um quadro para vocês irem monitorando, não de competição, mas um desafio como um todo, né? Uma coisa legal. Olha, filha, olha aqui, ó, esse aqui ainda é um desafio para você, porque você ainda precisa da ajuda da mamãe ou do papai para fazer isso aqui em específico. Mas olha a conquista que você já teve, você já sabe escovar os seus dentes sozinha. Ah, mas o meu filho já deveria e não gosta de escovar, nananana. Deixa mais lúdico, deixa mais leve. Como que você deixa mais leve uma coisa chata? Aí sim, fazendo desafio, fazendo como se fosse uma competição, você e o teu filho, vamos ver quem que escova melhor os dentes aqui. Você e ele juntos no banheiro, na pia do banheiro. Por que a gente não faz isso? Porque isso demanda tempo, demanda paciência. E aí a nossa vida do coelho maluco lá da Alice no País das Maravilhas faz a gente viver correndo para algum lugar que normalmente a gente não sabe nem para onde é, o que é muito triste, sem tempo para nada. Durante a semana é tudo uma loucura frenética e chega final de semana você tá o quê? Cansada. Você não quer ensinar, mas você precisa. O teu filho, a tua filha depende disso. Você tá ensinando, sabe? Aí de quem que são esses filhos, né? Esses filhos todos aqui que a gente tá falando, de quem é o filho? Se eu fizer essa pergunta para vocês, de quem é o filho? Para quem tem filho, me responde. De quem é o filho? Fala para mim. De quem é o filho? Se você tem filho, escreve. De quem é o filho? O que você responderia para essa pergunta? Ou de quem são os filhos, né? Se você tem mais de um filho. Eu vou esperar porque às vezes eu sei que tem um pouquinho de delay. Vamos ver se vem alguma resposta para eu continuar.
Tentem me responder. Quando eu pergunto para vocês, assim, de quem é o filho ou de quem é a filha? De quem são os filhos? O que normalmente a gente responderia? Lá ele falou, meus, e é o que normalmente a gente responde, né? Os filhos são meus, do pai, enfim, né? E eu preciso dizer para vocês, quando a gente entende que esses filhos são crianças, ou são adolescentes, ou são, a Marcela também falou, minha, a Lu Alves também são meus, né? Mas quando a gente entende que esses seres humanos são deles mesmos e não nossos, a gente começa a conseguir colocar em prática essa questão da autonomia. Esses filhos são seres humanos, e esses seres humanos são deles mesmos, entende? Pode ficar meio complexo entender, mas é assim, a gente precisa formar uma parceria, como se fosse, para a gente estar ali acompanhando o filho, ensinando o filho, mas entender que o fluxo da vida é que esse nosso filho é um outro ser humano e que precisa seguir o fluxo do rio precisa continuar, e a vida é dele. Então, assim, essa parceria no sentido da gente ensinar, da gente estruturar junto, combinados, limites, regras, explicar como é o sistema da casa, o que funciona, o que não funciona, o que é permitido, o que não é, de um jeito leve, de um jeito legal, de um jeito lúdico, mas entender que, no fundo, essa criança é um outro ser humano que precisa se realizar e ser feliz na vida. E a gente não permite que isso aconteça quando a gente bloqueia isso, quando a gente faz tudo pelo nosso filho, achando que ele é nosso, sabe? E eu entendo que isso pode parecer meio pesado, às vezes, né? Mas como assim o filho não é meu? Não, eu sei, claro, né? Obviamente, o filho é nosso. Mas é no sentido de entender que, por ser um outro ser humano, a vida é dele também. Só que isso não significa vou largar e vou deixar ele fazer o que ele quiser. O que tem acontecido muito hoje? E não é por questão de entender esse conceito de uma forma errônea, até antes fosse, né? É muito pela questão da pressa. Eu acompanho muitas famílias, e especialmente na pandemia agora, aquela loucurada, né? Mãe trabalhando, pai trabalhando, não tem mais como contar com babá, com avó, com creche, enfim. Criança em casa precisa ser cuidada por alguém, mas essa mãe precisa continuar trabalhando. Quem tem sido a babá, entre aspas, de muitas crianças hoje em dia? O videogame, a TV, a tela, o YouTube e assim por diante. Mas isso é um grande desserviço que a gente presta para as nossas crianças. Isso não é dar o espaço para a criança, o espaço que ela precisa e o espaço que ela merece. Isso é a gente ser até desleal com as crianças, sabe? A gente permitir que ela fique aí no espaço dela, então eu vou respeitar o espaço dela e vou deixar, ela quer ficar jogando videogame, eu vou deixar ela jogando videogame. Tá errado. Tá errado você deixar ela na frente de uma tela, de um computador, na hora de dormir. Tá errado você deixar ela passar um tempão na frente de um joguinho que muitas vezes não é nem apropriado, nem recomendado para a idade dela, e você sabe que não, mas é mais fácil, porque você vive com pressa. E tá errado a gente negligenciar na educação, que a gente negligencia em qualquer outra área da nossa vida, mas não nessa, que é a família, que é a base, que são os valores, que é essa grande parceria da gente tentar deixar tudo mais leve para a criança fazer o que precisa ser feito, entender que tem responsabilidade, entender sim que precisa ter autonomia, mas a gente dá esse espaço com consciência, um espaço coerente, ensinando, deixando sim vir as consequências naturais dos atos. A criança precisa ter a responsabilidade de entender que ela pode escolher micro decisões, né, de acordo com a idade dela, e que nem sempre a decisão que ela tomou ali vai ser a mais acertada. Não, ela vai errar. E ela vai se frustrar com a consequência daquele ato, daquela decisão. E vocês não precisam martirizar isso, a gente não precisa deixar isso chato, pesado, brigar, não, a criança está aprendendo. Faz isso já motivo de uma grande conversa em família, de uma discussão de como ela faria diferente da próxima vez. É desafiante? É. Educar é um grande desafio, né? Mas se a gente espera que esse nosso filho, que é esse outro ser humano, seja feliz e realizado na vida, pelo menos essas duas coisas, né? Acredito que não tem mãe nem pai aqui que não deseje isso para o filho, que ele seja feliz, que ele se realize. A gente precisa entender que essa criança precisa de autonomia, de liberdade, de espaço, com consciência. E a gente deixar ela na frente de um videogame, largar ela, não é dar esse espaço, isso seria a gente negligenciar.
Então o caminho sempre é o do meio. Não é eu vir pra cá e me sentir dono do meu filho, ser uma mãe pai helicóptero e tá sempre em cima e monitorando e vendo se está fazendo direito e fazendo por ele. Não é isso, eu ser dono do meu filho, porque eu não sou dono de ninguém, né? Mas também não é ao soltar e deixar sem orientação, sem regra, sem limite, sem eu ocupar a minha posição de autoridade de mãe, de autoridade de pai e abandonar esse filho na frente de um videogame, na frente do computador. E aí depois eu exigir que ele precisa fazer coisas que ele não faz. Como é que eu ensino? Essa é uma outra pergunta, né? Que vocês me colocaram. Como que eu faço o meu filho, a minha filha perceber que já tem autonomia? Como que eu faço ele entender que ele já tem autonomia para fazer algumas coisas que de repente ele não está fazendo? Primeiro, incentivando desde cedo. Quanto mais cedo a gente começa, mais certo é esse caminho, porque a criança vai crescendo, entendendo que ela pertence àquela família, que ela pode e deve ajudar, que ela tem que ter responsabilidade. Isso passa pela autonomia. E a gente mostrando claramente também. Eu não sei o que se passa aqui, né? Com quem me mandou a pergunta. Se quiser até escrever aqui, enfim. Mas será que esse filho sabe o que é essa autonomia exatamente? É autonomia para arrumar a cama. E você já parou para mostrar como se arruma a cama? E fazer disso uma brincadeira legal para deixar leve? Vamos ver quem arruma a cama melhor aqui. Se sou eu, se é você. Eu arrumo a minha, você arruma a tua. Ou eu arrumo hoje, você arruma amanhã. Como é que arruma. Puxa o lençol assim, estica. Aí o próximo lençol a gente coloca em cima assim, né? E passa a mão. Aí vem o edredom, vem a coberta. Aí a gente afofa o travesseiro, joga o travesseiro. Você já ensinou? A criança aprende sim muito por observação. Sim, mas por que será que talvez, né, uma professora do teu filho consegue fazer ele guardar os brinquedos em sala de aula, e não só ele, uma professora dá conta de 15 crianças fazerem isso ao mesmo tempo, e você em casa não? O que tem de diferente na escolinha do teu filho, que essa prof consegue fazer todas as crianças terem a responsabilidade e você com uma não? O que muda? Sabe o que muda? Consistência, repetição, ambiente favorável para isso. Essa professora que faz isso com a turma dela, faz isso desde o início. Colocou limites, colocou regras, com um diálogo coerente, respeitando as crianças, dando espaço para elas, mas sendo firme, ocupando a posição de autoridade que ela precisa ocupar. E aí quando ela pede para guardar, a criança entende que é responsabilidade dela guardar. Quando você pede pro teu filho arrumar a cama, e às vezes ele já tem 8, 9, 10, 11 anos e ele não arruma a cama, ele acha estranho, porque isso nunca aconteceu na casa dele. Ele nunca precisou fazer isso, você sempre fez tudo por ele. E por que você sempre fez tudo por ele? Não precisa ser assim, né? A gente se sobrecarregar, não dando conta, muitas vezes, da gente conseguir fazer tudo que tem para fazer, tendo filho em casa e aí reclamando que eles não têm responsabilidade, que eles não têm autonomia nem de fazer o que eles deveriam fazer, que é a parte deles. Mas quando que você ensinou? Quando que você transformou em desafio, em competição, em gincana? Quando que você deixou leve? Quando que você mostrou como arruma a cama, como escova os dentes? Quando você conseguiu parar para ter paciência de fazer isso? Quando você deixou o ambiente favorável para essas crianças, como acontece lá na sala de aula dos pequenininhos e dos maiores, né? Montessori falou muito sobre isso. O ambiente que a gente vive não é adaptado para criança, mas a gente pode e deve adaptar. Então, claro que você não vai deixar uma criança pequena abrir a gaveta da cozinha lá e preparar o sanduíche dela sozinha e tem faca pontuda, afiada na gaveta. Óbvio que não, você não vai deixar essa criança correr risco. Também não é isso. Então, adapte o ambiente para ele ser o mais favorável possível para isso. Deixe na gaveta de baixo, onde ela tem altura suficiente para abrir, os talheres que ela pode pegar, a faca que ela pode mexer, as coisas que ela consegue manusear, sabe? Marcela, que bom que você gostou da frase que eu coloquei antes, né? Que você não vai esquecer mais. Aí a Lu Alves falou, eu já fiz gincana assim aqui em casa, eu fiz e depois mandei ela fazer igual e aí cronometramos e ela amou. Viu como é? Tá aí, a prova real, ó. É isso. O que custa para nós? Tempo e paciência, só, ponto, nada mais. Tempo e paciência. O que a gente menos tem hoje em dia, né?
tempo não tenho, vivo numa vida frenética, paciência, o amor é infinito, mas a paciência dura pouco. Só que se a gente quer educar com coerência, com liberdade, dando autonomia, com regra, com respeito, diálogo, vínculo afetivo forte, criar seres humanos aí resilientes, competentes, felizes, que se realizem, a gente precisa arranjar tempo e arranjar paciência. Marcela falou, quando sempre alguém faz no lugar deles, eles não percebem a necessidade daquela tarefa. Perfeito, é isso. Tanto na sala de aula, né, na escola, quanto em casa também. Nem percebem, é fato, para eles é tão natural que quando a gente pede para o filho fazer alguma coisa, o filho ainda reclama, tá emburrado. Não, mas por que eu tenho que fazer isso? E aí a mãe acha ruim, às vezes já vai gritando, como que você tem que fazer? O filho não sabe, a criança não sabe. Você nunca mostrou que era importante, você nunca mostrou que alguém precisava fazer, você sempre está servindo aquela criança, fazendo tudo por ela. De repente você pede para ela tirar o lixo, ela já tem idade suficiente para isso, ela vai estranhar muito. Eu atendo alguns alunos, e agora isso tem mudado, né? Ainda bem, tenho conversado bastante com eles e com a mãe deles também. Eles já têm uma idade considerável, ele tem 9, ela tem 7. E aí eles pedem ainda água, eu tô com sede, me dá água. E a cozinha tá do lado, e tem copo ao alcance. E é fácil pegar água, só colocar na geladeira assim, apertar o botãozinho e a água já sai. É porque é isso que a Marcela pontuou, né? Quando sempre alguém faz no lugar deles, eles nem percebem a necessidade ou daquela tarefa ou da capacidade que eles têm deles levantarem e eles irem buscar água. E é uma coisa boba e uma coisa simples. E aí para quem vê de fora às vezes fica de boca aberta, né? Nossa, mas como assim? É natural, é o sistema daquela família, e a família não percebeu e não se deu conta que as crianças cresceram e mesmo pequenininhas já tinham capacidade de fazer muita coisa e a família sempre fez tudo por elas. Mãe, pai, babá, qualquer pessoa fazendo por eles, né? E aí a gente cobra essa responsabilidade depois. Então esse quadro é uma dica bem legal para deixar mais leve e é uma dica que responde também quem perguntou o que fazer para a criança perceber que ela já tem autonomia. Separa lá as tarefas, tanto da criança quanto de casa, né? Coloca em desafios que a criança ainda precisa de ajuda e de conquistas. Quando a criança começar a ver, olha filho, olha do que você já é capaz, você ainda precisa de ajuda nisso, mas olha o que você já sabe fazer sozinho. Uau, olha as tuas conquistas aqui. Você já sabe arrumar a cama sozinho, você já sabe escovar os dentes sozinho. Isso vai ficar legal. A criança fica maravilhada, né? Nossa, nem eu tinha me dado conta que eu já sabia fazer tanta coisa assim. Entende? E são pequenos ajustes, pequenas coisinhas. Outro ponto que eu vejo às vezes também atendo um caso desses, né? É a mãe não aceitar que o filho está crescendo. E aí, por aquela coisa de não querer perder a criança, o bebê, puxa o freio de mão. Não quer que essa criança seja independente. Por questão de mãe mesmo, né? Mãe sempre vai ver o filho como um bebê adulto, uma criança, enfim. Mas puxar esse freio de mão é não deixar crescer, é não deixar ter autonomia, é cercear tudo isso que a gente está falando. Isso também não é positivo. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Eu sei, eu entendo. Entendo que a gente não quer que cresça, o que está acontecendo na nossa frente, aos nossos olhos. Mas a gente precisa deixar crescer. E precisa entender que a criança é plena desde o momento que ela nasce, até antes disso. Mas vamos falar a partir do nascimento. A criança é muito plena, muito capaz de fazer muita coisa. Só que hoje a gente faz muito por ela. Os brinquedos fazem tudo por ela. A gente está em cima o tempo todo. O videogame, ela mexe, o videogame anda de acordo com o que ela quer ali, ela não precisa fazer nada, mexer o botão, tudo acontece na frente dela. Ela não tem autonomia, as coisas estão muito fáceis. Dá preguiça de fazer qualquer coisa diferente disso. Ela não precisa ter autonomia. Mas a gente precisa relembrar da importância disso, da responsabilidade, de preparar um ambiente favorável, de aceitar que os filhos crescem, de dar o espaço necessário sem negligenciar, de fazer acordos, combinados e regras junto com a criança. Quando eu falo isso, uma vez uma mãe me perguntou, mas eu vou deixar ele criar a regra dele? Veja, não é isso. É você conversar, é você explicar o que é permitido ou não é permitido na tua casa, antes de você simplesmente impor de cima para baixo. É você fazer essa criança se sentir ouvida, sentir que ela tem voz, sentir que ela é importante,
que não é você mandar nela e ela simplesmente tem que obedecer. Não. A autonomia passa por tudo isso. A autonomia passa por tudo isso. Então, você querer um filho autônomo não é assim, nossa, meu filho não está entendendo que ele precisa ser independente. Entende o processo, entende o caminho? Tudo faz parte dessa autonomia. A educação como um todo passa por aí. Ah, é impossível reverter se o meu filho já cresceu? Não, nunca é tarde. Mas sempre vai ficando mais difícil. Por isso que eu indico, quanto mais cedo a gente começa, melhor vai ser. Menos difícil, mais fácil e mais leve para todo mundo. O que precisa? Mais do que tudo, da nossa parte? Paciência, tempo, dedicação, né? Se a gente hoje diz que não tem tempo, não tem paciência, falta dedicação da nossa parte. Falta a gente priorizar o que precisa ser priorizado. E aí, na minha visão, não existe prioridade maior do que a educação. Os seres humanos de amanhã são quem a gente está educando hoje. O mundo que a gente espera ver amanhã passa pelas nossas mãos hoje. Quem a gente é hoje é o que a gente plantou na nossa infância. Então está na nossa mão. Se a gente quer mudar, a gente precisa entender que a gente não é dono e que a gente também não pode esperar como num passe de mágica que essa criança agora entenda do nada e comece a fazer, independente, tenha responsabilidade, se a gente nunca parou, nunca mostrou, nunca ensinou, nunca teve paciência porque acha que não tem tempo. É difícil? É. Não tem fórmula mágica, né? Não é uma equação que se resolve da noite para o dia, porque a gente está falando em educar outros seres humanos, sabe? Cássia, fico feliz, muito obrigada, vou colocar em prática, fico muito feliz, viu? Espero que eu tenha respondido vocês, deixa eu ver aqui as perguntas. Qual que é a importância da autonomia e como estimular, é o que a gente estava falando. Como incentivar de um jeito mais leve, passei essas dicas todas, esse quadro aí de desafios e conquistas para mim é uma dica bem legal. E como fazer ela perceber, a criança perceber que já tem essa autonomia. O quadro também ajuda muito nisso e tudo isso que eu falei é o caminho, né? É você não fazer tudo pelo seu filho, pensa nisso. E se você acostumou ele, você fazendo sempre tudo por ele, não é da noite pro dia que ele vai entender que as coisas mudaram. Senta, conversa, explica, tá? Obrigada, Lu, que bom, linda sua live maravilhosa, fico super feliz, viu? Eu tenho tentado só pontuar algumas coisinhas para eu ter uma pauta aqui para me basear, seguir. Às vezes eu sei que eu vou e venho no meu raciocínio, mas espero que vocês tenham entendido e que tenham aproveitado e que realmente coloquem em prática. São coisinhas que só nos exigem, de fato, tempo e paciência, nada além disso. E se a gente está falando das crianças de hoje, né? É o mínimo que a gente pode fazer por elas. Isso sim a gente pode fazer por elas. Dar o nosso tempo e ter a nossa paciência para eles, né? Obrigada, Marcela. Fico super feliz. Super obrigada pelos comentários. Obrigada pela participação de todos vocês. Terça-feira da semana que vem, às 9h05, tô aqui de novo. Daqui a pouquinho eu divulgo o tema. Vai ser um tema bem legal também. E obrigada mais uma vez por todos vocês aqui, viu? Que vocês tenham uma noite de quinta-feira maravilhosa e uma sexta-feira e um final de semana super abençoado em família. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.